Olá, bem-vindos a mais um programa Pensando Educação, que é um programa do Pira 21, em Piracicaba, que é esta ONG preocupada com aplicar a Agenda 21 em nosso município. E a Agenda 21 da ONU, como todos sabemos, é o desenvolvimento sustentável. Nós hoje temos o prazer e a alegria de estar conosco 3 professores, a diretora, a coordenadora pedagógica e uma professora, da Escola Municipal, a professora Judite Moretti Accorsi, em função de uma novidade, que é a criação de um jornal nessa escola. Uma escola que tem o ciclo maternal e a educação fundamental. Nós então cumprimentamos a diretora da escola, a professora Marisa Green. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E a professora Josiane Stênico, que é a coordenadora pedagógica também ligada a esse projeto. Como essa escola é uma escola antiga, é das escolas mais antigas, né, do nosso município, vamos começar então por verificá-la, né, conhecê-la. Que ano que a escola, professora Marisa, em que ano que a escola foi criada? A escola partiu da necessidade das mães trabalhadoras do bairro do Parque Piracicaba. E onde é que fica o Parque Piracicaba? Na Balbo. Na Balbo. E elas precisavam trabalhar e não havia um local para deixar as crianças. Então algumas voluntárias, mães do bairro, colocavam as crianças no centro comunitário para que as mães pudessem trabalhar, cuidando dessas crianças até o retorno das mães trabalhadoras. E mais ou menos em que época isso foi em 1980. Ah, faz tempo. Até 1988 a prefeitura aí assumiu, construindo um prédio próprio, aí tirando essas crianças do centro comunitário e levando para, na época, a creche, que é o ensino fundamental, o ensino infantil. E nesse tempo não tinha a Constituição, ainda não tinha sido aprovada, a Constituição brasileira. Era a nem creche. se tinha ainda educação infantil. Isso. Foi criada pela Constituição. Foi aí construído a creche para que as mães pudessem deixar essas crianças, e algumas das voluntárias foram contratadas para dar continuidade ao trabalho de ficar com as crianças nesse período. E, de acordo com a demanda, o bairro foi precisando de mais espaços, então nós tivemos assim ampliação de partes da creche. Foi também construído uma casinha de madeira, que a gente chama, doação da Caterpillar, e depois foi construído o berçário. Em 2007 foi o fundamental. Então criou-se a educação fundamental, que agora, para crianças 7, agora 6, né? Isso, de 6 a 10 anos agora. Então hoje ela atende crianças de 0 a 10 anos. Nós temos um número de 750 alunos 750 por volta. alunos é uma escola grande. É uma escola grande. Deve dar muito trabalho para vocês. Quantos professores vocês têm aproximadamente nos 2 turnos, que é manhã e tarde, né? Isso, porque nós atendemos na educação infantil, temos parte do integral e também temos parciais de manhã e tarde. Isso aí quase seria então a maternal, né? Isso, então nós temos professores que ficam de manhã e depois os professores que ficam à tarde. Temos por volta do infantil, deve dar uma faixa de 17 professores, Josiane? Acho que um pouco mais. Volta um pouco mais, talvez 21 professores. E no fundamental, 18 professores. Vocês estão com quase 50, não chega a isso, é 40, Sim. qualquer, né? Temos bastante. É um grupo grande de professores. A escola realmente é grande. É grande, é bem grande. Agora, como vocês têm então essa dupla, essa é uma questão, não é o tema de hoje, mas sempre é importante esse destaque, né? Como na maternal vocês têm então um grupo de crianças em tempo integral, que ficam então o dia inteiro, para a mãe poder trabalhar, e o mesmo maternal em meio tempo, quer dizer, então as crianças têm que vir para casa ou de manhã ou de tarde. Qual é o critério que vocês têm para aceitar uma criança de tempo integral ou parcial? Os critérios geralmente já vêm para a gente pré-estabelecido, mas é passado por um conselho de escola. É a Secretaria Municipal de Educação que define o critério, claro. Isso, mas o conselho de escola vai avaliar
as matrículas que são feitas, né, as inscrições que são feitas, de acordo com o socioeconômico de cada família, crianças de risco, e esse critério todos é avaliado por pessoas da comunidade, professores que fazem parte desse conselho. Sim, é importante a gente destacar agora, porque o conselho comunitário, o conselho escolar, está sendo visto cada vez mais, isso está acontecendo, desta vez eu estou acompanhando também, como sendo o eixo principal do projeto da escola. Né? Até porque é ele mesmo responsável pelo projeto pedagógico de cada unidade. Então, esse conselho é composto por pessoas de todas as áreas. Quais são os componentes, assim, não digo os nomes, mas a qualidade de participação? Professores da escola? Professores da escola, funcionários da escola. A direção da escola. A direção e também pais de alunos que fazem parte da comunidade ali, que usam a escola, e até mesmo quem não tem filhos na escola, mas tem interesse em estar assim, contribuindo com a sua participação para que a escola tenha um bom atendimento à comunidade. Seriam então esses membros da comunidade que ajudam vocês a definir então as vagas, né, em função do conhecimento que eles têm. Porque nem todo mundo tem carteira assinada hoje. Isso. Né? Ainda é assim. Né? A questão das empregadas domésticas está avançando agora, mas um avanço ainda muito tímido. Né? Então, tem que ter outros elementos para se aferir qual é a condição de trabalho efetivo das mães para poder definir as vagas, porque é uma vaga pública, né? É um patrimônio público esse. Bom, acho que estamos com uma visão mais ou menos boa, né, dessa escola, que já vem desde 80, então ela já é uma escola bastante antiga, que está chegando agora, e evidentemente foram construídos prédios, mais de um, né, nesse período. Então vocês têm lá as condições adequadas para esse processo, e hoje tem que ter o lugar de comer, né, a merenda, né, tem que ter as salas especiais, a sala de leitura, né, a biblioteca, temos a informática. Sala de informática. Então hoje a escola temos uma quadra também. Uma quadra vocês têm a quadra. Quadra coberta toda. Mas a questão principal agora para nós hoje aqui é a novidade que vocês estão trazendo, que é a construção de um jornal, né, que já realizou, já foi inaugurado, o jornal já foi feito, né, e ele tem todo um projeto de crescimento e de caminhada, né, que é importante. Então comecemos aí pela ideia do jornal. Como é que ele surge, essa ideia? Essa ideia apareceu de uma professora que está desenvolvendo. A escola tem um projeto e dentro desse projeto, uma das ações que a professora queria estar desenvolvendo seria esse jornal. Ela está aqui hoje, então ela vai entrar na Isso. segunda etapa. Então já dizemos a vocês, aguarde aí que a professora que pensou esse projeto vai também ajudar a explicar essa operação. E essa professora trouxe a ideia já bem organizada. Conversou com a coordenadora Josiane e as duas me chamaram. Então nós vimos que era um meio de comunicação. Como eu cheguei agora na escola, faz apenas 6 meses que eu estou lá, achei interessante que a comunidade também visse esse trabalho feito dentro da escola, no cotidiano das crianças. Então, eu pediria então a Josiane, né, que é a coordenadora pedagógica, eu sei que ela está bem empenhada e bem envolvida, né, nessa operação, que nos desse então, a partir dessa ideia original dessa professora, como é que as coisas caminharam, professora? Quando a professora Terezinha chegou e apresentou o projeto, né, a gente viu a necessidade de passar para a equipe, né, porque se os professores da equipe não estiverem envolvidos, a gente não ia conseguir nenhum resultado. Claro. Né? E quando a gente levou o projeto para a equipe, a aceitação foi total, 100%. Então, todas as professoras aderiram à ideia e sugeriram, né, mais ideias. Então, o nome do jornal, a gente foi por uma votação, né, das crianças, sugerido por uma professora. Agora, me diga, haviam vários nomes possíveis ou as crianças é que foram pondo nomes? Então,
a gente tinha o esquema do jornal, né, onde a gente queria, porque na primeira edição o objetivo era de divulgar o trabalho que já tinha sido, né, foi feito na escola no primeiro semestre e apresentar para as crianças, para a comunidade, para instigar, né, a participação deles. E mostrando para as professoras, a gente não tinha um nome escolhido ainda e ela sugeriu que se fizesse uma votação. A gente está na época da eleição, né, isso as crianças vivenciam, né, o tempo todo, e ela sugeriu essa votação. Então as crianças de cada sala sugeriram alguns nomes. Esses nomes eles foram selecionados pelas professoras, né? Então passou por uma seleção antes. Deles a gente escolheu 5 nomes, né? Que foi para votação. Então as crianças, a gente fez uma lista para eles assinarem, né? Como se eles estivessem comprovando que estavam votando. Tinha uma cédula, eles tinham que ir na cabine, então o voto era secreto. E aí eles colocavam na urna. Né? Desses 5 nomes, o escolhido foi Judite Notícias. Judite, né? Porque é o nome da escola. Porque é o nome da escola. Eles preferiram então identificar o jornal com eles próprios. A escola surgiram várias sugestões, mas a maioria escolheu esse. Né? E é importante, né? Como o jornal tem esse papel. De repente vocês, a partir da escolha do nome, fazem uma experiência democrática de votação muito próxima, né, da votação que os pais vão fazer daqui a pouco. Porque foi assim, teve criança que ficou nervosa, né, porque foi bem como se fosse uma votação formal, né. E a cabine e tudo mais. E a partir disso, algumas crianças do 3º ano, né, que foi no período da tarde que a gente fez a apuração, ajudaram na apuração dos votos. Né, eles fizeram a contagem junto com a gente, né, e aí foi o nome escolhido. Isso foi quando? Foi no dia 4 de agosto. 4 de agosto. 4 de agosto. Então tá bem recente nesse processo. Um pouco na semana antes de editar e mandar para impressão o jornal. Tá, bom, nós temos muitas coisas a ver agora a partir do jornal, mas nós estamos chegando ao tempo do nosso intervalo. Estamos então interrompendo, vamos agora receber inclusive a professora que idealizou esse jornal. Fique aí, voltaremos num instante. Que maravilha, só! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios até aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Olá, obrigado por nos ter aguardado nesse intervalo. Nós agora então estamos recebendo a professora Terezinha Campos, que é a professora que idealizou, ela foi mencionada na primeira parte, que idealizou então esse jornal, que passa a ser um instrumento importante na educação, como recurso educacional dessa escola, a Escola Professora Judite Moretti Acosta. Lembremos que o jornal tem o nome de Judite, porque foi escolhido pela comunidade de alunos numa votação bastante formal. Professora Terezinha, obrigado por estar conosco. Obrigada. E vamos agora então ir dar o passo seguinte. Como é que você idealizou esse jornal? Porque a primeira ideia tem que partir de alguém, né? Eu já tinha conversado com a Josiane anteriormente e ela disse também que tinha um desejo de montar um jornal, mas demanda tempo e ela até o momento não tinha tido essa oportunidade. E várias escolas e várias conversas com alunos também tinham essa vontade. Então eu comecei a pensar no jornal e pesquisar como montar um jornal e que tivesse, além de informação para as crianças, fosse um meio de aprendizado, através de textos e também divulgação do nosso trabalho. Porque muito que a gente faz na escola, os pais não conhecem.
muitos deles não vão às reuniões de pais, que é o nosso principal contato, ou em festas. Nas festas tem a apresentação das crianças, mas assim, o contato do professor com os pais é pequeno. Então esse seria o melhor meio de mostrar o nosso trabalho e também divulgar das crianças, que eles se vissem. Nesse primeiro jornal a gente tem uma aluna, a Kiara, que ela apresentou uma poesia e também o desenho de uma outra aluna. Quer dizer, o jornal já existe. O jornal já existe. O primeiro exemplar já passou, ele já foi avaliado como uma experiência positiva por todos ou não? Foi muito bem recebido. Tem relatos das crianças contando que alguns pais foram fazer as atividades que o jornal propõe, que tem cruzadinho, que é o que é, tem brincadeiras, e tem uma sessão que é o Fique de Olho, que é o cuidado que a gente pode ter, né? Nessa primeira edição foi com a água e o dengue, que é o caso grave que tem no nosso bairro. E nas próximas edições eles vão fazer matérias relacionadas a acontecimentos do bairro mesmo. Vamos agora então voltar a Josiane. Josiane, você que coordena, né, a parte pedagógica da escola, claro que esse é um instrumento pedagógico também, além da comunicação, é um instrumento pedagógico para dentro, né? Isso. Como exercício do próprio domínio da língua, né, e da comunicação. Quais foram então os passos que foram dados a partir então dessa proposta? Na verdade, o jornal ele faz parte da função social, né, a leitura escrita. A gente tem muito essa preocupação com o trabalho, né, em sala de aula, né, que a leitura escrita faça parte da função social, né, das crianças. E a gente tem um programa que a gente trabalha na prefeitura, que é o programa Ler e Escrever, né, e a partir dele a gente sentiu a necessidade também de desenvolver com as crianças a produção de alguns gêneros textuais que pudesse fazer parte desse jornal. É claro que depois desses primeiros passos, existe então agora, primeiro, fazer o jornal, no qual a participação das crianças ainda foi pequena. Isso. Mas é evidente que vocês têm etapas. E vocês, de alguma forma, devem estar imaginando já o segundo número de modo diferenciado. Talvez as duas podiam comentar, começando com você. Que providências vocês tomaram para envolver as crianças agora no segundo, as classes das crianças no segundo número? A gente tem algumas ações que estão sendo feitas na escola, né? Como a produção da horta, a confecção da horta, um projeto que é do GCEP, que é do 5º ano, com a Guarda Civil. O que é o GCEP? É um projeto que a Guarda Civil ela desenvolve com as crianças do 5º ano para trabalhar os assuntos como violência, bullying, drogas. Né? Está iniciando neste mês na nossa escola. E algumas ações que são desenvolvidas dentro da escola servirão como matérias, né, como notícias para esse jornal. Então, quem vai produzir essa notícia são os alunos, primeiramente junto com a professora, que vai modelizar a escrita desse texto, dessa notícia. Tá, vamos então de novo agora, voltar então a Terezinha. Como é que está se prevendo, Terezinha, então, esse encontro professor e aluno na classe? Porque tem classes, então, que nem sabem ainda dominar a língua, que não escrevem ainda, não leem ainda, e tem classes que já estão com essa questão bem avançada. Como é que vai se dar, então, a montagem dessas matérias pelas classes, né? Primeiro, quantas matérias vocês estão prevendo? Quantas classes vão participar nesse primeiro momento? São 8 turmas que vão participar. Os menores, primeiro ano, eles vão contribuir com os desenhos e alguma poesia em grupo. Agora os maiores, 3º, 4º, 5º ano, eles já vão ganhando autonomia. Então eles vão poder contribuir com entrevista, né? Nesse primeiro momento a gente vai fazer entrevista com a professora Carol. Eles vão fazer em sala de aula, eles vão montar as perguntas que eles poderiam fazer. Quem é a professora Carol? Por que ela está sendo escolhida para ser a entrevistada? A professora Carol, ela começou esse ano na nossa escola, agora em julho, e é um exemplo de inspiração.
ela não tem os 2 braços e o sonho dela era ser professora de educação física e ela conseguiu através de concurso público e a nossa escola, ela escolheu a nossa escola para ser a primeira escola, né? E haverá então a entrevista dela, perfeito, entrevista né? dela Pelos pra- alunos, para saber então a história dela, como é que ela chega a ser professora Isso, porque sem os 2 braços. além deles, assim, divulgar para a comunidade, os alunos também têm muito interesse. Então é um meio deles de divulgar como é a vida dela, né? O cotidiano mesmo Bom, e na... Nesse momento, bom, voltemos então a Josiane. Nesse momento, evidentemente que os alunos não vão escrever, mas eles estão participando. Isso. Como é que vocês providenciaram? Que providências pedagógicas estão previstas para que se garanta, primeiro, que eles participem, mas que haja uma matéria bem escrita? Isso. Primeiramente, a professora ela precisa repertoriar essas crianças, né, com a característica desse gênero, né, notícia, entrevista. Depois ela vai. Como é que é isso? Exato. O que é uma entrevista? O que é? Isso, né? Pra poder Qual a as crianças- característica de uma entrevista? O que Tá. precisa ter para ser uma entrevista? Qual a característica de uma notícia? Tá. Né? Então, eles precisam vivenciar esse momento, né? Conhecer diversas notícias, por exemplo. A estrutura também A estrutura do texto. dessa notícia. Tá. A partir disso, eles fazem um planejamento, né? Do que será composta essa notícia, ou de quais perguntas farão parte dessa entrevista, junto com o professor. Né? Tá. O professor ele vai mostrar para a criança como escreve, como se produz esse texto. A partir disso, depois desse planejamento, o professor ele é o escriba, né? Os alunos ditam o texto para a professora, a partir do planejamento, e a professora produz junto com eles esse texto. Então, por exemplo, se houve uma entrevista, então vem o resultado da entrevista. Ela deve Isso. participar também, certamente, da Com entrevista, certeza. né, como professora. Se é uma notícia, como é que ela foi colhida. Quer dizer, na verdade, então, a professora acompanha, Todo porque o as processo. formiguinhas, que são os alunos, né, as alunas que vão, então, atrás de preencher essa matéria. Isso. E a professora, então, é responsável pela escrita. Isso. No primeiro momento, sim. Né? Com o tempo, a nossa intenção, a partir do contato com as crianças com diversos gêneros, eles têm autonomia de produzir sem essa intervenção. Certo. E como é que vocês estão fazendo para a questão prática, né, a publicação? Porque o jornal está bonito, né? É um jornal que já tem 5 páginas impressas, né? Tem fotografias. Como é que vocês estão fazendo para publicar isso? Porque isso tem custos, isso tem que ter uma operação de alguém, né? A primeira edição, nós utilizamos o recurso da APM, que é a Associação dos Pais, que colaboram com a escola. Então, isso permite, então, que todas as escolas da cidade Todas que as quiserem escolas tenham podem recursos pegar da esse- APM para entrarem num programa como esse, que tem um papel fundamental no ler e escrever, que é um capítulo pedagógico importante para as crianças que estão sendo alfabetizadas, né, no ensino fundamental. Quer dizer, como um elemento que permite que isso se faça em todo lado, não tem segredo. Basta ter a participação da comunidade, E a essa vontade. troca da escola, a vontade da escola e a troca com a comunidade. Né? Perfeito. Agora, para as próximas edições, a gente vai buscar patrocínios, porque a tendência é o jornal aumentando, até o número de edições, que no primeiro momento foram 550, foi para o fundamental, mas a gente quer também estender para o infantil, que tem a parte, tem a matéria sobre a educação infantil também, e para isso, né, o custo que a gente vai ter vai aumentando. Agora, e o a gente não patrocínio, quer perder, né? o patrocínio vocês imaginam fazer lá mesmo no bairro? No bairro Quer dizer, mesmo. com as pessoas que têm comércio, que têm atividades econômicas no bairro, que têm os filhos na escola, filhos. né? Darem alguma coisa, porque não é tão caro também a edição de um jornal, né? Bom, nós então avançamos, né? Tentando então entender essa matéria. Evidentemente que os outros números vão ter uma ação das crianças, elas Participar mesmas, mais. né, participar mais, escrever a matéria com Isso. a crítica da professora. Eu diria assim que esta é uma matéria, um projeto que já pode ser pré-avaliado, porque o primeiro número apareceu. Como é que vocês veem, avaliam, rapidamente, temos o nosso tempo está esgotando, como é que vocês avaliam, em poucas palavras, essa experiência?
A gente avalia como positiva, né? A aceitação da comunidade, a aceitação das crianças. E das famílias? Da família, né? Muitas mães já procuram a gente para parabenizar o trabalho que está sendo desenvolvido, né? As crianças também. A gente tem na escola um momento cultural de sexta-feira, e a gente sempre tira foto das crianças, né? Registra. E aí eles já têm uma preocupação, né? Em que vai sair para o jornal. Perfeito. Né? Bom, nós ouvimos aqui hoje esta apresentação rica de um instrumento pedagógico inusitado, que é a criação de um jornal pela comunidade de uma escola grande, de alunos no ensino fundamental, que visa a comunicação com as famílias, que é um problema, mas também visa o desenvolvimento das crianças nesta arte de ler e escrever. É claro que para elas deve ser muito lúdico, é uma brincadeira praticamente, né? A construção desse jornal. Esse programa é um programa público. Nós temos esse programa disponível a todos vocês, a todos os ouvintes, as ouvintes, a partir da internet. Então vocês podem se comunicar, ou entrar na internet, no site tvunimep.com.br e lá escolher, no Pensando em Educação, o programa via TV ou o programa áudio, que passa na rádio, para você então rever a matéria, usá-la como um instrumento também de algum uso que vocês possam ter. Mas também esse programa pode receber sugestões, críticas, pelo site também da Unimep, tvunimep@unimep.br. Nós teremos o prazer de estar em contato com vocês. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.